o evangelho de hoje vai nos contar, então, esta história do pastor que deseja reunir todos em si, em torno de si. E ali haverá uma separação dos bons com os maus. Os bons do lado direito do pastor, os maus do seu lado esquerdo. A estes do lado direito receberão a herança prometida desde sempre. Os que estão do lado esquerdo, o castigo preparado para aqueles que não buscaram em vida fazer a vontade de Deus. Diante destes que estão do lado direito do pastor, existe uma mensagem: vocês me visitaram quando eu estava na prisão. Vocês me deram de comida quando eu estava com fome. Vocês me deram de beber quando eu estava com sede. Me visitaram quando eu estava doente. Me vestiram quando eu estava nu. E é tão interessante a forma como este evangelho vai descrevendo aquilo que fez com que os bons fossem separados, porque no final das contas, como sabemos, seremos julgados pelo bem que a gente fez. E é interessante, meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam, que as pessoas boas, que aqueles que foram separados do lado direito do pastor, fazem ao rei uma pergunta: mas quando foi que nós fizemos isso? Quando foi que nós estivemos diante de ti e te vestimos? Quando foi que te demos de comer, de beber? Quando foi que te visitamos? Pessoas boas, pessoas de coração bom, nem se dão conta que fazem o bem. O bem é parte desta pessoa. As pessoas que têm um olhar caridoso para o outro, as pessoas que têm uma sensibilidade, são pessoas boas e somente. Não existe nem mesmo um esforço para fazer gestos de bondade. Elas simplesmente vivem pensando mais no outro do que em si. Aliás, meus queridos amigos, guardem no coração de vocês algo que com certeza vai nos levar para o céu, para o prêmio preparado para os bons. É um olhar sensível ao sofrimento do outro. O evangelho de hoje faz e nos provoca de verdade. Aliás, é um evangelho muito forte. São palavras até mesmo duras de Jesus, e nos provoca pensar um pouquinho. O que a gente tem feito para ganhar o céu? Como que nós estamos vivendo neste mundo? Como que nós estamos agindo para merecermos esta herança? Porque talvez o mal se apoderou de nosso coração de tal maneira que nos cegou. Eu acho interessante hoje, sabe, que parece que quando a gente fala de ajudar o próximo, ajudar o pobre, ter um olhar caridoso pelas pessoas que sofrem, eu vejo muito isso, inclusive dentro de nossas comunidades. Somos acusados até de comunistas, quando a igreja se propõe a ajudar os que mais precisam. Vejo alguns grupos assim dentro da igreja, acusando o Papa Francisco de comunista, porque o Papa está com um olhar voltado para os pobres, para aqueles que precisam. Parece que quando a gente quer fazer aquilo que, olha, é vontade de Deus, tá? Quando você ler o evangelho, você vai perceber que Jesus, ele tinha um olhar atento e uma predileção por aqueles que eram desprezados, pelas mulheres, pelos pobres, pelos pecadores, por aqueles que estavam na margem. Jesus sentia compaixão por estas pessoas, eram os primeiros destinatários. E eu vejo isso muitas vezes assim, tem uma ala muito assim,
católica ao extremo, às vezes dentro de nossa igreja, que acusam o Papa Francisco, acusam os bispos, são eles os cheios da razão. Aliás, eu vou até dizer uma coisa para vocês, para mim, assim, as piores pessoas assim que espalham ódio neste mundo são aqueles que se intitulam religiosos. Parece que em nome de Deus ninguém presta, ninguém vale nada, só Ele é bom, só Ele vai para o céu e ninguém mais é merecedor de nada, porque só Ele é o suficiente e Ele traz uma verdade absoluta. De maneira que o coração está tão cheio de maldade que uma pessoa dessa é incapaz de ter um olhar altruísta, um olhar caridoso, um olhar que faça com que esta fé toda se transforme em obras. Afinal de contas está escrito na palavra de Deus, que fé sem obras é uma fé morta. E eu digo mais para vocês, quem faz o bem não está interessado em tocar trombetas, para que todo mundo veja. Aliás, é uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, porque pessoas más também podem, uma vez ou outra na vida, fazer gestos de bondade, mas mesmo assim não são pessoas boas, porque existe uma diferença entre uma pessoa caridosa e uma pessoa filantrópica, e eu explico a diferença para vocês. Pessoa que faz filantropia, ótimo, é bom, mas vocês já viram, por exemplo, que tem muita gente que age assim, olha, eu passo num sinal, por exemplo, eu vejo lá alguém que está pedindo, sei lá, necessitando, eu vou, preparo uma nota ali, alguma coisa de dinheiro, mas eu também ligo o meu celular para filmar que eu estou fazendo aquilo. Tem muita gente que está indo nos bairros carentes, vai dar cesta básica, mas estão filmando tudo. A época de política vai chegar, não estou generalizando, mas vai ter muito político dando cesta básica, mas é um interesse. Você vota em mim, por isso que eu estou te ajudando aqui, por isso que eu estou fazendo isso. Às vezes, até dentro de nossas comunidades, eu vou devolver o dízimo, esperando que Deus me dê muito mais. Se você consagra o dízimo aqui na paróquia com esse pensamento, pode parar, não precisa continuar. Não pense porque você vai fazer uma obrigação que é bíblica, Deus tem a obrigação de te dar muito mais. Quando eu faço bem a alguém, não significa que eu vou receber em dobro, muito mais. Pessoas boas não são pessoas filantrópicas, são pessoas caridosas. Eu descubro que eu estou fazendo a vontade de Deus quando eu sou capaz de fazer o bem sem esperar nada em troca. Faz parte de mim. Eu não estou aqui para julgar, e às vezes a gente tem a tendência de fazer isso, generalizar. Todo mundo é vagabundo, não está trabalhando porque não quer, podia ir fazer alguma coisa e tudo mais, e a gente vai tendo esses pensamentos. Do mesmo jeito também, está escrito no Evangelho, a necessidade de visitar quem está preso, de visitar estas pessoas que talvez nos precederão no reino de Deus. E a gente tem que purificar o nosso olhar, porque pessoas boas não estão preocupadas com a conduta, se fulano é isso, se não é. Pessoas boas fazem o bem e conseguem enxergar no outro o rosto de Jesus. É aquilo que existia em sobra nos santos, que faziam o bem, que doavam a vida, que se sacrificavam, que se imolavam, que conseguia enxergar nestes que são pequenos, os prediletos de Deus. Vou entrar até num assunto polêmico aqui, tá? Aliás, talvez eu não tenha nem autoridade para dizer isso, né? Um dia, estava pensando sobre isso. Foi até no encontro assim de padres que nós estávamos, né? E o pregador lá do encontro, ele nos dividiu em grupos e pediu que a gente pensasse nestes grupos, debatêssemos qual eram os prediletos de Deus, como que as nossas paróquias têm trabalhado em relação a isso,
indo atrás destes que estão nas margens do caminho. O que eu vou dizer agora para vocês, eu tinha o mesmo pensamento desta outra pessoa aqui que eu vou debater, mas graças a Deus eu converti o meu pensamento porque estava errado, né? E eu acho que a gente tem que fazer um esforço às vezes de perceber isso. Quero deixar muito claro aqui desde já, que eu não sou comunista, não sou, tá? Enfim, eu não sou de esquerda, de direita, eu sou católico e eu tento entender o Evangelho e aquilo que é a vontade de Deus. Mas ali naquela ocasião, um padre, né, que é amigo, é muito amigo meu, a gente debateu assim, me deu vontade até de dar uma bisca nele, né, porque, pelo pensamento, levantou uma questão lá que é muito polêmica, e eu sei que tem muita gente aqui que vai concordar com ele, mas a maioria que vai concordar são pessoas brancas como eu, tá bom? Ele falou que ele era totalmente contra cotas nas universidades para pessoas pretas. E eu, assim, durante muito tempo da minha vida, eu concordei com isso. Só que a gente se esquece que durante 300 anos o Brasil viveu uma escravidão. Que quando este povo foi liberto, eles começaram a viver em favelas. Aliás, os índices de criminalidade no Brasil, de morte de adolescentes, a maioria absoluta são de pessoas pretas. E não é porque não estão se esforçando para estudar, é porque muitas vezes não tem oportunidade. E porque também a gente vive um racismo estruturado, assim como também a gente vive um machismo estruturado. Eu estou dizendo isso porque eu escuto mulheres todos os dias, que mulheres que sofrem dentro de casa por pensamentos machistas mesmo, de homens que se acham superiores, de homens que pensam que podem transformá-la numa empregada, num objeto de uso e tudo mais. Não é questão de todo mundo tem direito a tudo, não. Se você vai numa escola particular, é a minoria que são pessoas negras, a maioria são pessoas brancas que estão lá. Então é muito fácil a gente, dentro de uma bolha com os privilégios que a gente tem, falar essas coisas. Estas pessoas são os prediletos de Deus. Não estou dizendo aqui que os negros são os prediletos de Deus, mas as pessoas pobres, as pessoas que sofrem, as pessoas que passam fome, as pessoas que estão vivendo nas margens. É assim que eu entendo esse Evangelho. As pessoas que fazem o bem de verdade, que têm esse olhar e às vezes nem se dão conta que estão fazendo bem, porque não estão esperando nada em troca. Ao contrário, pessoas ruins, pessoas más, elas também não se dão conta. Eu não sei se vocês perceberam, mas que quando o rei afasta para a esquerda estas pessoas, o que acontece? Elas se perguntam, mas quando foi que eu não te dei de comer? Quando foi que eu não te dei de beber? Porque o mal, tantas vezes está enraizado no nosso coração, o pensamento preconceituoso, essa necessidade que muitas vezes a gente tem de subjugar o outro, está tão enraizado tudo isso no nosso coração, que a gente nem percebe que estamos fazendo mal, já está enraizado. A maldade muitas vezes é naturalizada no meio de nós, sem que a gente se dê conta de que estamos vivendo de acordo com o mal, agindo de forma maléfica, ferindo, machucando, destruindo, e por isso também seremos separados. E a gente deveria, como cristãos, exercitar isso. Falo todos os dias para as meninas que trabalham aí na secretaria da igreja: olha, gente, é melhor, como diz, né, os santos, você ser enganado do que você enganar um. Nós estamos aqui para fazer a caridade, para ajudar as pessoas. Eu já até contei esse caso aqui para vocês, vou repetir. Uma vez eu estava celebrando missa na roça, numa comunidade nossa. E é bom assim, sabe, quando a gente vai para a roça,
que a comunidade faz festa, né? Faz um almoço, eles gostam, é uma vez só no mês que a gente vai em cada uma dessas igrejas, né? Então é um evento, a presença do padre lá e tudo mais, né? Eles gostam muito. Terminou a missa, um almoço lá, galinha, caipira, carne, arroz, feijão, um monte de coisa, um monte de comida, porque é sempre com muita fartura, né, que eles nos recebem. Uma comunidade carente nossa. Veio umas 3, 4 crianças, vieram lá, se achegaram, não estavam na missa, se achegaram. Aquilo me tocou assim de tal forma, sabe? Porque a coordenadora da comunidade, veja bem, a coordenadora da comunidade. Então assim, alguém que deveria ser o primeiro a dar o exemplo, com muita naturalidade, podem ir embora, não vou dar comida para vocês, não estavam na missa, também não vão comer. São coisas que acontecem assim, que é para perder a fé, sabe assim? Pelo amor de Deus, cadê a sensibilidade, cadê o olhar voltado para o outro? Um olhar voltado mesmo para aqueles que Jesus tinha uma predileção. Você pode ter certeza que na vida, nesta semana, você vai ter diversas oportunidades. Não estou falando apenas do pão material, mas do pão espiritual também. De vestir alguém, de dar de comida, de dar de beber, de visitar alguém, de edificar a vida de alguém. Se isso não acontecer, é porque o coração está endurecido demais. E olha, Deus nos testa, Ele nos prova, Ele vai nos botando diversas oportunidades para que a gente possa purificar o nosso olhar, ter esse olhar caridoso, altruísta, menos eu, mais para o próximo.